Muito bem, não basta que, a garantia do uso natural, para a garantia do uso natural, não basta que não exista tribunal ou juízo de exceção e que as regras de competência sejam obedecidas. Né? Para a garantia de que alguém seja julgado por um juiz que não tenha compromisso previamente com um determinado resultado, é preciso ainda observar outras duas garantias absolutamente fundamentais no processo penal. Se trata da garantia da independência e da imparcialidade, ambas previstas no artigo 8º, número 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Um juiz ele precisa ser independente. Quando a gente fala um juiz precisa ser independente, não significa que ele vá decidir o que ele quiser da cabeça dele. Ele está sempre vinculado à lei, está sempre vinculado às provas, está sempre vinculado às alegações que são feitas, aos pedidos que são formulados. Quando nós dizemos que um juiz é independente, significa que ele não pode estar vinculado a ordens de julgamento num determinado sentido. E é por isso que nós classificamos a independência em interna e externa. Significa dizer que o juiz, internamente ao próprio Poder Judiciário, ele não está vinculado aos seus órgãos superiores. Obviamente que o juiz tem uma vinculação administrativa com os órgãos da administração do Poder Judiciário, é claro. Mas, sob o ponto de vista da prestação jurisdicional, o juiz não está vinculado a ordens, seja do presidente do tribunal, seja do corregedor do tribunal, seja de ministros de tribunais superiores. O juiz julga conforme a lei, conforme a prova, conforme o ordenamento jurídico. Nunca conforme uma determinada decisão interna do Poder Judiciário. E é exatamente por isso que existem as garantias constitucionais da jurisdição, ou seja, o juiz tem irredutibilidade de vencimentos, porque o presidente do tribunal não pode diminuir o salário do juiz para que ele não possa, eventualmente, ser, digamos assim, compelido a tomar uma determinada decisão. Além da irredutibilidade de vencimentos, a inamovibilidade, ou seja, se o juiz não julgar de determinado caso, ele pode ser transferido lá para o fim do mundo. Não. Ou a vitaliciedade, que impede ele de ser, por exemplo, demitido, caso ele não julgue de uma forma ou de outra. Então, essas garantias da jurisdição são precisamente aquelas que impedem que o juiz passe a ter uma relação de dependência de ordem sobre a sua atuação jurisdicional. Tá? Mas a independência também pode ser e deve ser vista como externa, ou seja, o juiz não está vinculado a ordens de autoridades vinculadas a outros poderes externos ao Poder Judiciário, e por isso a gente chama de independência externa. E é por isso que, por exemplo, o cargo de juiz é um cargo provido por concurso de provas e títulos, não é? E não por uma nomeação. Não é? Então, o juiz ele não está vinculado politicamente a determinado detentor do poder político naquele momento, transitoriamente, e por isso ele vai julgar, independente de uma ordem que venha do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, ou seja lá o que for. É claro que o que eu acabei de dizer coloca em xeque, eu sei, a forma de nomeação dos ministros de cortes superiores, mais especialmente do Supremo, mas também do Quinto Constitucional, e por isso essas discussões são muito relevantes. Mas, a priori, o grosso da magistratura não tem nomeação política como forma de ingresso, né, e garante, portanto, a independência externa. E a independência, seja ela interna ou externa, ela se realiza para garantir que o juiz que vai julgar seja imparcial. Não é? A imparcialidade, muita gente esquece, ou ignora, ou pretende ignorar, não é uma atividade do juiz, não é uma bondade do juiz. Né? O juiz, ele para julgar, ele precisa fazê-lo de uma maneira imparcial. Não se pode confundir, e aqui é bom que se diga, né, imparcialidade com neutralidade.
Nenhuma pessoa é neutra, né? Todas as pessoas já viveram, têm valores que carrega consigo, crenças, seja fé espiritual, religiosa, seja ideologia política. É absolutamente irreal imaginar que o juiz consiga se neutralizar das suas vivências, da sua ideologia, da sua religiosidade. Por isso a gente diz que ninguém é neutro. Mas quando a gente diz que não é neutro, não significa que seja parcial. É possível que o juiz carregue consigo toda a sua vivência, mas mesmo assim seja imparcial, que deve ser observada de duas formas, da forma subjetiva e objetiva. A imparcialidade subjetiva é a, digamos, inexistência de interesse pessoal do juiz no resultado da causa, ou a inexistência de relação do juiz com as próprias partes. Quando o juiz tem relação com as partes, ele não é subjetivamente imparcial. Quando o juiz tem interesse no resultado de uma causa que ele vai julgar, ele também não é imparcial. Portanto, a imparcialidade subjetiva ela está vinculada aos interesses do próprio juiz, seja interesses pessoais, seja interesse de vinculação afetiva ou qualquer outro tipo de vinculação com as partes. Por outro lado, mesmo que o juiz esteja desvinculado das partes e não tenha interesse pessoal em determinado julgamento da causa, ainda assim ele pode já começar o processo com o seu convencimento previamente formado antes da produção da prova. Ocorre quando o juiz inicia o processo já convencido do que aconteceu mesmo antes da produção da prova, sob o crivo do contraditório, com a possibilidade do exercício de defesa, esse juiz não é imparcial. A imparcialidade objetiva diz respeito à inexistência de um vínculo do juiz com o próprio resultado, ou seja, significa que o juiz imparcial sob o prisma objetivo é aquele que não pré-julgou a causa antes da produção da prova. Portanto, muitos juízes acreditam que eles são imparciais porque eles não têm vínculo com as partes, porque ele não tem interesse, mas isso é insuficiente, porque se quando ele ingressa nos autos, se quando ele toma para si os autos, ele já está previamente convencido se o crime aconteceu e quem é seu autor, então ele não é imparcial sob o ponto de vista da imparcialidade objetiva. É importante ter isso em vista, porque muitas vezes é a forma mais difícil de garantir a imparcialidade. E é exatamente por isso que os tribunais de direitos humanos, tanto o Tribunal Europeu de Direitos Humanos como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vem entendendo que a imparcialidade subjetiva se presume, ou seja, quem alega que o juiz é parcial, ou seja, tem relação com as partes ou tem interesse no julgamento da causa, tem que provar. Mas a imparcialidade objetiva, ela não se presume. É o juiz quem deve brindar, não é que ele tem que provar, mas ele deve brindar, ele deve apresentar-se como imparcial. Cabe a ele apresentar-se como imparcial. Tá? E, portanto, a imparcialidade é uma garantia fundamental. Tá? Bom, terminamos aqui a aula, né, essa primeira aula. Continuaremos depois com as garantias de defesa, do contraditório e a liberdade individual.